turma, aqui é a professora Simone Medeiros, da disciplina de literatura. Eu tô aqui para nós iniciarmos um novo conteúdo do livro didático. Até então a gente vinha trabalhando na plataforma Unoi apenas com atividades de revisão, mas a partir de agora a gente já inicia conteúdo novo. E esse conteúdo novo, ele tá lá no livro didático. Corre lá e pega o seu livro didático no capítulo 12. No capítulo 12 você encontra como título Realismo e Naturalismo em Portugal. É justamente a aula de hoje. Realismo e naturalismo em Portugal são estilos literários do século XIX. O realismo iniciou em Portugal por volta de 1865 e terminou lá por volta de 1890. Aí na sua tela você vê uma imagem, é uma tela do pintor Millet, é uma tela do ano de 1857. Nessa imagem você vê três mulheres, três camponesas, colhendo espigas de trigo, são restos de trigo que ficaram pelo campo. E naquela época, século XIX, as mulheres, as camponesas, elas recebiam direito, autorização para catar trigo, espigas de trigo, quando sobrasse nos campos. E o francês, né, o pintor Millet, ele retrata essa cena do cotidiano francês nessa tela. Bom, antes de nós iniciarmos o conteúdo propriamente dito, eu trago para vocês algumas orientações que devem ser seguidas na aula de hoje para que a gente consiga produzir, né? A primeira orientação, eu acabei de dizer agora há pouco, para você pegar o seu livro no capítulo 12. E lá no capítulo 12 você encontra o conteúdo da aula de hoje, Realismo e Naturalismo em Portugal. Você vai começar a ler a partir da página 2. A segunda orientação, você vai ler esse conteúdo do capítulo 12, Realismo e Naturalismo. Você vai ler exatamente das páginas 3 até a 9. Você vai ler esse conteúdo que está dentro desse espaço de páginas. Depois que você lê da página 3 até a 9, você volta para este livro, para esta videoaula, essa aula que você está assistindo agora, você dá uma parada, né? Lê o livro, volta para assistir a aula, certo? A nossa videoaula. Depois que você leu o livro didático, capítulo 12, da página 3 à página 9. Depois que você assistiu a minha videoaula, aí você volta para o livro didático e você vai fazer as páginas 10, 11, 12, 13 e 14. Você fará todas as atividades que estão nessas páginas, certo? Você vai conseguir fazer porque você já vai ter lido o conteúdo no livro didático, vai ter assistido a videoaula. Aí o terceiro passo é fazer a atividade. Depois que você fizer a atividade, você deve enviar as atividades para a plataforma Unoi. Terá lá um espaço específico para receber essa atividade. Você pode digitar no Word, mandar o documento Word, ou então eu também aceito, você fotografa o seu livro lá onde você fez todas as atividades no livro e manda a foto dessa atividade feita para a plataforma, certo? Por último, a minha orientação, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade ou quiser contribuir, você pode se manifestar no espaço fórum, certo? Depois de seguir essas orientações, agora a gente continua a nossa aula. Bem, entrando no conteúdo propriamente dito, realismo. O realismo é uma estética literária do século XIX. Essa estética, ela iniciou na França, né? Um movimento artístico e literário que se iniciou no século XIX na França. E o marco inicial dessa estética literária foi a publicação de uma obra chamada Madame Bovary. É uma obra de 1857. O autor de Madame Bovary é o Gustave Flaubert. Essa é considerada, Madame Bovary, é considerada a primeira obra realista da história da literatura. Essa obra conta a história de uma mulher adúltera, que é a Madame Bovary. Ela é casada com um médico, ela se descobre dentro daquela relação infeliz no casamento,
e ela não aceita, né, viver aquela vida infeliz, ela não tem satisfação em nada, e ela começa a se envolver com homens, né? São vários os amantes que ela vai se envolvendo durante a obra Madame Bovary. E essa obra é uma obra de oposição direta ao romantismo, que era a escola literária anterior ao realismo, né? E Madame Bovary, só por uma questão de esclarecer para vocês, foi uma obra que naquele momento que foi publicada foi escandalosa, né, porque apresentava a história de uma mulher adúltera e as mulheres não poderiam, né, até então se vivia aquele clima do romantismo, em que as mulheres eram castas, eram boas, eram santas, eram puras. Aí de repente aparece uma obra em que a mulher não é nada disso, a mulher é adúltera, né? A mulher engana o esposo que é médico, a mulher pede dinheiro emprestado e depois não tem como pagar. Então a Madame Bovary, ela é carregada de características de uma mulher real, né? E o realismo trabalha isso, a realidade, né? Ele quer reproduzir a realidade. Esse movimento literário, ele justamente se opõe ao romantismo porque o romantismo ele trabalhava a subjetividade, o sentimento, e o estilo realista ele vem para trabalhar aquilo que é real na sociedade, para expor a realidade da sociedade. Uma outra característica do realismo, eu acabei de dizer, né? Retrata de modo objetivo o mundo dos personagens e seus valores. Eu acabei de dar um exemplo da Madame Bovary. Então, a Madame Bovary, ela é descrita como uma mulher real, né? Porque nós, seres humanos, homens e mulheres, temos defeitos e temos qualidades. E no romantismo, a mulher aparecia com qualidades. Ela era uma mulher idealizada. Os defeitos não apareciam, apenas as qualidades. Aí entra o realismo e demonstra, né, o mundo como ele é. As personagens têm os seus valores, com defeitos e com qualidades. Aí eu trago para vocês nesse quadro características do realismo de maneira bem objetiva. O realismo é um movimento literário objetivo, né? Ele traz a realidade de maneira objetiva. Aí você vê esse quadro aí na sua tela, é a imagem de dois homens, é uma pintura, dois homens trabalhando, uma imagem cotidiana real. No realismo também se trabalha o caráter verossímil, a verossimilhança. O que é a verossimilhança? A gente vê isso no primeiro ano. A literatura, ela tem um caráter verossímil. A literatura é uma imitação da realidade. E quando eu imito a realidade dentro da literatura, eu chamo isso de verossimilhança. Descritivismo, na obra realista também vai aparecer a descrição. Razão, observação e análise é outra característica. O homem vai descrever a realidade de modo racional, diferente lá do romantismo, em que o homem descrevia de modo emocional, de modo subjetivo, com sentimento. Aqui não, o que vai imperar no realismo é a razão. O que imperava no romantismo era a emoção, e aqui no realismo será a razão. Lembram do movimento pendular que eu falava em sala de aula? Que cada estilo literário, ele trabalha uma hora a razão, uma emoção, uma razão e uma a emoção. Então, se a estética romântica trabalhou a emoção, a realista vai trabalhar a razão, certo? Universalismo. O que vai ser retratado não é mais o indivíduo, não é mais o eu, mas é a sociedade. O que vai aparecer na obra realista, na escrita dos poetas realistas, é a universalidade. Não é mais o homem único, é o homem sociedade. Não é mais o eu, é o que? O coletivo, certo? Uma outra característica do realismo é um retrato fiel das personagens. Tudo que o ser humano é, né, no seu dia a dia, bom, mal, ele vai aparecer assim, tendo o seu retrato reproduzido de maneira fiel. Tipificação social. Nas obras realistas vão aparecer personagens tipos sociais, né? Vai aparecer no realismo brasileiro o malandro carioca, vai aparecer o português, vai aparecer a mulher adúltera, vai aparecer, né,
aquela jovem que faz tudo por interesse. Então, são os tipos sociais, né? Vai aparecer o pobre, né? Vai aparecer as camadas da sociedade que também são esquecidas. Então, todo esse pessoal vai aparecer na obra realista. E aí, olha, eu acabei de falar um pouco das características do realismo, agora eu vou falar um pouco das características do naturalismo. Lembrando que o naturalismo e o realismo eles caminhavam juntos, porque o naturalismo nada mais é, em outras palavras, do que o realismo exacerbado, né? O naturalismo é o realismo elevado à última potência. É o exagero realista, eu chamo de naturalismo. Aí eu coloquei os tópicos aí, olha, bem direto, bem objetivo para que vocês aprendam. Assume o naturalismo, assume as características do realismo e acrescenta outras. Naturalismo, o humano é comparado ao animal. Então, nas obras naturalistas, a gente vai ver o ser humano agindo de maneira irracional, agindo como se fosse um animal, né? Ele age por instinto. E a isso a gente chama de zoomorfismo. O que é o zoomorfismo? É o caráter, né, que é dado dentro da obra naturalista ao ser humano. Ele age de maneira animalesca. É o humano se sendo comparado a um animal. Essa característica é da obra naturalista, não é da obra realista, é da obra naturalista. E a essa característica, repito, eu chamo zoomorfismo, certo? Uma outra característica do naturalismo é a análise objetiva do comportamento humano, nada de sentimento, nada não. O comportamento humano ele é analisado dentro da obra de maneira objetiva. Quem analisa de modo subjetivo é o romântico. Primeiro que ele nem analisa, né? Essa palavra análise ela cai realmente no realismo. Quem analisa é o realista, o naturalista. Detalhismo, então a obra naturalista vai aparecer muito a descrição dos espaços, a descrição do personagem, né? O espaço é o subúrbio carioca, aqui no naturalismo no Brasil, realismo no Brasil. Onde é o espaço? É uma favela? É o subúrbio carioca? É a corte? Onde é esse espaço? Então, vai ser descrito de maneira detalhada. A ênfase no patológico, no que se passa também na cabeça dos personagens, né? Análise social, preferência por ambientes pobres e por tipos marginalizados ou degradados pela sociedade. Esse último tópico é bastante naturalista. Na obra naturalista, o autor ele vai dar destaque para ambientes pobres como cortiços, espaços mais distantes do centro. E também ele vai dar destaque a personagens marginalizados, a prostituta, ao malandro, entre aspas, né? São esses os personagens que vão ganhar destaque. Garotos de rua, então são os personagens que ganharão destaque na obra naturalista. Agora eu falei há pouco, né, um pouco do realismo de maneira geral e um pouco do naturalismo como uma estética geral. Agora eu voltarei para o nosso conteúdo, que é realismo e naturalismo em Portugal, certo? Até então eu falei do nascimento do realismo e do naturalismo. Agora a gente vai para Portugal. Bom, em Portugal, o realismo ele se iniciou na segunda metade do século XIX. Ele teve início com a questão Coimbra, que aconteceu em 1865. O que foi essa questão Coimbra? Aí você tem na sua tela a imagem de dois escritores. De um lado, o Antônio Feliciano de Cartilho e do outro, o Antero de Quental, né? Esses dois personagens foram os responsáveis por esse nome, questão Coimbra. Vejam o que foi essa questão Coimbra. A questão Coimbra aconteceu em 1865, marca inicial do realismo em Portugal. O jovem português Antero de Quental lança o livro Odes Moderna, em 1865.
Antônio Feliciano de Cartilho, professor renomado e crítico literário, fez duras críticas ao jovem Antero e sua obra. Então vejam bem, Antero de Quintal era um aluno da Universidade de Coimbra e Antônio Feliciano de Cartilho era professor nessa universidade. Além de professor, ele era um renomado crítico literário. Então, ele que dizia, em outras palavras, o Antônio Feliciano de Cartilho, ele que dizia o que era literatura boa e o que não era literatura boa. E o Antônio de Cartilho, ele era romântico, ele era da linha do romantismo, né? E nesse momento, 1865, o romantismo estava decadente, né? Já estava dando seus últimos suspiros. E aí vem o Antero de Quintal, um jovem cheio de ideias novas, e escreveu um livro chamado Odes Modernas. O Antônio Feliciano não gostou, né, dessa obra e fez duras críticas a essa obra do Antero de Quintal. Como ele era crítico literário, ele podia, né, falar sobre a obra. Ele fez duras críticas. O Antero de Quintal não gostou nada do que leu do Antônio Feliciano. E aí ele escreveu uma carta aberta com o título Bom Senso e Bom Gosto. Nessa carta aberta ele atacava diretamente a estética romântica, inclusive o professor Antônio de Cartilho. E essa confusão entre professor e aluno da Universidade de Coimbra é chamada questão Coimbra, que foi essa desavença, né? De um lado, o passado, o Antônio Feliciano de Cartilho, que era o romantismo, que vinha em decadência, mas era um professor renomado, defendia o romantismo. Do outro, um jovem que vinha com uma ideia nova, de uma nova literatura chamada realismo. E o embate deles dois, a gente chama de questão Coimbra, certo? Então, com a questão Coimbra, o realismo teve início em Portugal. Mas aí, vejam, abram lá no livro de vocês, capítulo 12, na página 6, vocês vão encontrar um outro autor português. O Antero de Quintal, ele foi responsável pelo início do realismo em Portugal, só que o grande nome do realismo em Portugal não é o Antero de Quintal, mas é o José Maria Eça de Queiroz, conhecido como Eça de Queiroz. Aí no seu livro didático, da página 6 até a 9, você tem um conteúdo referente ao Eça de Queiroz, certo? Esse senhor que está na tela é o Eça de Queiroz. Aqui eu trago para vocês algumas informações. O Eça de Queiroz nasceu em 1845 e morreu em 1900. Ele nasceu em Póvoa de Varzim, Portugal. Ele faleceu, né, em 1900 na França. Nacionalidade português. Qual é a ocupação do Eça? Foi romancista e contista. Qual é a escola de tradição? Acabei de dizer. Romantismo e realismo. Aí vocês... Nossa, mas a professora não disse que ele é realista? Ele é o grande nome do realismo. Mas a primeira fase do Eça de Queiroz é romântica. Por isso que eu coloquei aí romantismo e realismo, certo? Ele ainda pegou um finzinho do romantismo. Mas a sua obra é reconhecida pela segunda fase, que é realista. Mais adiante eu esclareço para vocês. Sobre Eça, fique ligado. Aqui eu tenho algumas informações, né, sobre a vida do Eça, a biografia dele. Ele era filho do Dr. José Maria Teixeira de Queiroz, juiz do Supremo Tribunal de Justiça, e de sua mulher, Dona Carolina de Eça. Então, já se vê que o Eça de Queiroz vinha de uma família, né, bem posicionada financeiramente. O pai dele era juiz do Supremo Tribunal de Justiça. E o Eça, né, nasceu numa família, então, com posses. Ele matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e ele se formou Eça em 1866. Ele era amigo íntimo de Antero de Quintal, com quem conviveu fraternalmente. Então, o Antero de Quintal foi quem iniciou o realismo em Portugal e o Eça de Queiroz era amigo do Antero de Quintal. Outra informação, o Eça de Queiroz é o representante maior da prosa realista em Portugal. Grande renovador do romance, abandonou a linha romântica e estabeleceu uma visão crítica da realidade. Então, ele iniciou nos escritos, né, como romântico, do estilo romântico, mas depois ele se aprofundou e
passou a trabalhar na linha realista, né, com a visão crítica da realidade, e é conhecido nos livros didáticos pela sua produção realista. Uma outra informação sobre o Essa é que ele criou novas formas de dizer, isso é muito importante. Ele introduziu neologismos, que é uma nova lógica, né, uma nova forma de dizer, e inovou na combinação das palavras. A crítica literária costuma identificar 3 fases distintas na obra de Eça de Queiroz, isso que é importante. As fases que o Eça de Queiroz escreveu. Eu botei, gente, olha, este quadro para vocês, fases de Eça. Aí em cima tem a imagenzinha do Eça de Queiroz pintada. E eu separei primeira fase, segunda fase e terceira fase. Para ser bem didático para vocês. Vocês podem fazer um estudo comparativo, olha. Primeira fase. Na primeira fase, o senhor Eça de Queiroz é pré-realista, ele tem traços românticos, ele escreveu crônicas jornalísticas e parte menos significativa de sua produção. Então, onde ele produziu menos foi na primeira fase. Na segunda fase, diferente da primeira. Na primeira eu digo que ele é pré-realista, ou seja, ele ainda tinha ali traços românticos, né? Na segunda fase, ele já é realista. Ele iniciou essa fase em 75, né, 1875, com a obra O Crime do Padre Amaro. Logo em 78, ele escreveu O Primo Basílio, em 1880, Os Maias, e em 1887, A Relíquia. Essas são as obras assim, mais conhecidas do Eça de Queiroz, né? O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio, Os Maias e A Relíquia. Também faz parte da segunda fase, nas obras do Eça de Queiroz, uma análise objetiva e crítica da sociedade, né? Quando a gente olhar ler um pouco sobre o crime do Padre Amaro, a gente vai ver uma crítica dura que ele faz, né, contra a Igreja Católica daquela época, porque o Padre Amaro é um padre que tem uma vida sexual por trás dos panos, né? Na igreja ele é um padre respeitado, amado na cidade, mas quando sai da igreja ele tem uma amante, né? E, inclusive ele engravida a amante. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre essa obra. Isso é só um exemplo de como essa mostra a sociedade. Ele faz uma crítica dura à sociedade. Também na segunda fase é a fase mais realista e naturalista do autor. Aí, por último, a terceira fase, que é considerada a maturidade artística, porque ele já escreveu muito na segunda fase. É uma fase de transição, né? O Eça já vai se aproximando do simbolismo, quando o realismo, o naturalismo chega ao final em Portugal, no final já entra a outra estética simbolista. E na terceira fase, o Eça ele já vai se aproximando já da fase simbolista. E aí, olha, ele mescla o realismo com influência simbolista. Na terceira fase, ele é mais preocupado com a estética gramatical. Então, na segunda, ele cria neologismos, né? Ele inventa outras maneiras de dizer. E na terceira, ele já é mais duro, né? Com a estética gramatical. Uma outra característica é que na segunda, comparando a segunda com a terceira, na segunda, ele, ao fazer críticas, né, à sociedade, ele é irônico, ele é sarcástico na segunda fase. Já na terceira, o Eça já vai abandonando a ironia, o sarcasmo, né? Ele já vai se equilibrando mais, digamos assim, que ele já vai assumindo uma outra postura mais madura. Aí eu trago para vocês, olha, a imagem da obra O Crime do Padre Amaro, que é uma obra de 1875, do senhor Eça, uma obra realmente realista, né? Qual é o tempo dessa obra? Ela se passa na metade do século XIX, o espaço é Leira, né? O Padre Amaro, ele é da cidade de Leira. O enredo é o envolvimento do padre e da Amélia. A Amélia é a jovem com quem ele tem um relacionamento e, inclusive, ele engravida essa jovem, manda essa jovem para fora da cidade e depois essa jovem morre, né? E ele vai atrás e descobre, enfim, que ela teve o bebê na casa de uma parteira. E ele não fica muito satisfeito porque o bebê é né, a prova do pecado dele. Acaba que também o bebê morre e o Padre Amaro,
para a felicidade dele, né, ele ainda vai ter ainda na Igreja Católica ele vai receber uma promoção, né? Ele vai subir, vai deixar de ser um padre e vai ter um outro cargo lá na igreja e vai morar em Lisboa. Então, olha a crítica do Essa, né? Ele fez tudo de errado, a vida como ela é. O mundo é assim, é cruel, né? É isso que o Essa quer dizer. Ele fez tudo de errado e no final ele ainda ganhou um prêmio, ele ainda foi ainda receber um cargo maior na Igreja Católica. E ninguém descobriu, né? As sacanagens e ficou por isso mesmo. E uma crítica que o Essa faz é isso, a hipocrisia do clero, da igreja, né? Ele critica os falsos religiosos, as falsas comunidades religiosas. Uma outra obra do Essa de Queiroz é o Primo Basílio, que é de 1878. Essa obra conta a história de adultério de uma mulher, que é a Luísa. Ela é casada com o Jorge e ela trai o seu esposo Jorge, que trabalha viajando. Ela atrai com o primo Basílio. Essa também é uma história que se passa na metade do século XIX, só que o espaço dessa história é Lisboa e Alentejo. Veja bem que os espaços das histórias do Essa de Queiroz é ali mesmo em Portugal, são as cidades de Portugal, né? Primeiro, Leira, que é a do crime do Padre Amaro, e agora, né, Lisboa e Alentejo. Esses são os espaços que o Essa privilegia, né, as cidades portuguesas. E esse é o enredo da obra do o Primo Basílio. O Primo Basílio conta a história de adultério, como eu dizia agora há pouco, é um triângulo amoroso, e a Luísa trai o seu esposo, né, com o Primo Basílio. E o Primo Basílio tem um momento da história que ele está distante e passa a escrever cartas de amor para Luísa, e cartas assim, picantes até. E numa dessas cartas cai na mão da empregada. A empregada passa então a chantagear a patroa, né? E por aí vai a história. E leiam, eu oriento vocês a lerem pelo menos um resumo, que é uma história muito, muito bacana. Passa rápido a leitura. Não vou contar o final dessa história, vou deixar para vocês descobrirem. Vou perguntar no fórum, viu, gente? Vou perguntar no fórum quem leu o resumo do Primo Basílio. Não vou contar. A Relíquia também é uma outra obra muito importante do Essa de Queiroz, né? Obra realista da segunda fase. O espaço é Lisboa. A mesma coisa, século XIX, que é o período do realismo. O enredo é o Teodorico Raposão. Ele fingia ser um devoto da igreja para herdar a fortuna da tia dele, né, da beata Dona Patrocínio, chamada de Titi. Também vão procurar o resumo da obra, tá? É uma obra muito bacana. As obras do Essa de Queiroz, de maneira geral, realista, elas não são enfadonhas. São obras bem interessantes, bem tranquilas para serem lidas. E uma crítica, novamente, que o Essa faz nessa obra é ao catolicismo exagerado na sociedade portuguesa, a hipocrisia e ao falso moralismo.